Vamos ver os preços. Vamos ver como é que funciona. Kalimera. It's open? Yes, 2%. 2%. Nossa, olha pra isso, que legal. Olha como é bonito. E olha os detalhes, que legal, tudo em doce. Nossa, mas é muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Vou dar uma mini vertigem em vocês agora. Bye bye guys, I've got to stop. Eu separei 8 locais principais aqui de Atenas. E inclusive esse tá dentro deles. Inclusive, quem quiser esse nosso roteiro de localização, eu posso mandar para vocês. Eu tenho uma pastinha da Grécia e aí eu só mando a direção para vocês, quem quiser vir para cá. Vou aparecer aqui, logo aqui na frente, ó. Não sei. Como tá e como era. Esse sítio arqueológico é muito legal, galera. O nome dele é Sítio Keiramechos. É um sítio arqueológico que ele é muito vazio e rolou muita coisa durante o tempo. Por exemplo, Keiramechos vem do termo Kéramos, que significa argila ou cerâmica. Por quê? Porque logo no começo, né, ele ficava meio que ao sudoeste, se eu não me engano, de Atenas, e ele era como se fosse uma periferia, tipo uma mini cidadezinha. E ela era chamada, vem desse Kéramos, porque lá era onde os oleiros ficavam, né? As pessoas que construíam os jarros maiores, jarros melhores, que construíam, ficavam e moravam lá. Bem de perto para vocês agora. Vamos entrar numa casa ou numa loja ou algo dos antigos gregos, dos antigos atenienses. Ou de casa, deus gregos. Deixa eu entrar. Tcharam! Estamos entrando. Provavelmente aqui era algum local de comércio, algum local de fazer barro, né? Oleiro e tal, onde fica o oleiro. Ou era um cemitério também, não sei, mas muito legal, né? Podia ser também algo relacionado a algum culto, né? De algum dos deuses antigos. Vocês viram que legal aquele monastériozinho que a gente passou com o drone? Muito legal, né? Muito bonito. E ali, ó, possivelmente uma praça principal, né? Vamos encostar lá. 2 filósofos aí, mega importantes para a época. Sócrates eu acho que todo mundo conhece, né? Era um filósofo grego e Confúcio era um cara chinês. Olha que interessantíssimo aqui, ó, Sócrates. Para quem achava que os filósofos eram gordos, largados e desleixados, muito pelo contrário. A Grécia, ela tinha muito essa ideia de não só a mente, né, tá bem conservada, tá bem com cuidado, mas também o corpo, né? A mente e o corpo como um só. Olha a imensidão disso. Agora dá pra entender o que eu quis dizer, né? Olha como era feito. Eram várias estruturas redondas colocadas uma em cima da outra, tá vendo? Incrível. Olha o quão grande eram essas pedras aí. Nossa, eu tô me sentindo dentro do negócio. É difícil de pensar que aqui eram casas. Essa área aqui, ó. Eram 3 casas que tinham aqui atrás. Olha que incrível. Provavelmente aqui devia ser um portão principal, né? Pra essa área. Ou a saída, algo do tipo. Dentro daquela área, né, que a gente mostrou pra vocês, tem um museu, velho. Eu não sabia que tinha um museu. Essas letras aqui é chamada de Ancient Greek, né? O grego antigo, né? Porque, pra quem não sabe, existem 3 idiomas no grego. O grego novo, né, que é o que eles falam.
tipo grego que a gente ouve na TV, nas músicas, né? Que eles falam hoje em dia. O grego antigo, que é esse grego aqui. E ela me falou que ela entende as letras, né? As letras são as mesmas, porém quando ela lê parece que é chinês. Não entende nada. Mas tem alguns gregos que entendem e as crianças, elas estudam na escola, mano. Elas estudam na escola, porém só por 3 anos. Então muitos acabam esquecendo, não se dão interesse e tal. Então a gente, basicamente, o que a gente vai ver por aqui, tem as indicações aqui no chão. O que a gente vai ver por aqui são lápides de pessoas importantes. Por exemplo, aqui mesmo, esse cara que a gente estava mostrando, esse cara é um ateniense, que ele morreu por volta dos 20 anos. E ele morreu na batalha contra os espartanos. Então, basicamente, a Grécia só foi se unir mesmo há quase mais ou menos 200 e poucos anos atrás, 200 a 300 anos. Então é recente, né? Tipo, o Brasil já tinha sido descoberto e tudo. A Grécia nem sempre foi essa Grécia que a gente conhece. E ela sempre estava em constante treta com o Esparta, né? Por isso que lá no filme de 300, quando a gente vê os espartanos sempre lutando contra os atenienses. O processo que foi, tudo registrado. Olha como eles encontraram, né? Nossa, velho, olha o estado de preservação desse touro que encontraram, velho. Olha isso. Olha o detalhe, velho. Que massa, né, gente? Isso aqui de perto é muito doido, velho. Parece um coração. A bola do touro parece um coração, velho. Vai ver o coração dele, de fato, né? Isso aqui, ó, galera, era 1000 anos antes de Cristo, velho. 1000 anos antes de Cristo. Isso aqui tem muito tempo, velho. Já tinha os colares que a gente tem hoje aí, que você vê na feira. São muitos detalhezinhos pequenininhos, sabe? Fora isso aqui é só pintura. Fora todo o processo de confecção do barro, de tudo, né? De dar forma ao... Olha isso aqui. Isso aqui tá quebrado hoje, mas na época era tudo por inteiro isso. Sensacional, velho. A Grécia aqui foi onde nasceu o teatro, né? A gente vai passar lá pra gente conhecer onde nasceu o teatro. Mas não o teatro de contar histórias. O teatro de ter uma narrativa com atores de verdade, né? De ter o drama, de ter a comédia, de ter o terror, o suspense. Nasceu tudo aqui. Porque antigamente só se contavam histórias, né? Não se dramatizava. E nasceu aqui. É a primeira vez que eu entro num cemitério. Nunca entrei no cemitério na minha vida. Agora eu tô entrando num cemitério histórico. Olha o estado de conservação disso aqui, tá? Incrível, sensacional, velho. E era assim que ficava, né? Ah, eu acho que essa aqui é a réplica. Eles não iam deixar a original aqui. Tanto que essa é de cimento, né? Fizeram a réplica só pra botar aqui. Acredito que todos aqui fora são réplicas. Ali, ó, o touro. Cara, que legal, velho. A gente viu lá dentro, né, como que seria. E é que eles deixaram as réplicas pra gente ver. Viu, no caso? Viu lá dentro as originais, né? Deixaram a réplica pra gente ver. Ó, o touro. Nossa, velho. É algo sensacional, gente. Como que a Grécia era um país que era tão superior em tantas coisas, virou um país ultrapassado hoje em dia, né? Vamos entrar agora na Ágora, mostrar pra vocês os detalhes. Uma outra coisa mega interessante dessa parte é como é que tudo acabou, né? Como é que essa Ágora foi destruída aqui. Foi destruída tipo uns 250 anos depois de Cristo, então durou muito tempo ainda. E houve tipo um saque aqui de uma galera. Entraram aqui, invadiram, saquearam muitas coisas, tomaram esse lugar, né, que não era tido como Grécia ainda. E começaram a destruir as coisas porque eles precisavam de pedras para poder construir as novas muralhas de fortificação. Porque naquela época era tudo guerra, né? Então foi assim que eles foram destruindo. Anos depois, destruiu mais ainda com a construção de igrejas. Então aqui a princípio era templos de Deus, né? Tinha muitas imagens aqui, ó. Imagens como Zeus, Poseidon, várias imagens do tipo. E depois a igreja cresceu igrejas por aqui. Eu só não sei quais são esses deuses, né? Me parece Poseidon,
Zeus talvez, mas olha o detalhe disso, que sensacional. Gostariam aqui de entender um pouco mais sobre a história, mas cara, que legal, velho. Olha o nível de detalhe dessas pedras. Eu só não sei se essas são as originais, vamos saber quando a gente entrar no museu, mas se não for, é incrível. E não é pedra aqui já é mármore, eu acho que essas são as originais. Olha essa área aqui, incrível, velho. Cara, isso aqui é real, gente. Claro que talvez reformado em muitas das partes. Provavelmente o teto eles reformaram, né? Botaram esses pilastras aqui. Agora pensa, acho que aqui dá pra gente entender a grandiosidade disso, né? De fato. Se já é lindo hoje, imagina antes. Acho que eu já falei isso 1000 vezes, mas... Nossa, velho. 3.200 a 1.100 before, né? Antes de Cristo. Nossa, velho. Isso é datado a 3.000 anos antes de Cristo. Gente, eu não tenho nem ideia do que é isso. Aqui é a água. Então, essa área... Esse museu é especificamente para essa água. Então, tudo que aconteceu aqui é o que ocorreu nessa água. Então, a gente vai ver por aqui diversas coisas. A gente vai ver potes que eram utilizados para... Na minha cabeça, esses potes eram potes para guardar comida, para guardar alguma coisa, bebida. Aqui eles colocavam, tá vendo? Esse aqui é a terra, né? Esse pote eles colocavam a pessoa cremada aí dentro, né? E eles botavam outras coisas junto, né? Colocavam incensos, colocavam bebidas, comidas, ferramentas, coisas como se fosse oferenda. Aqui mesmo é uma cova de uma criança. Só que a criança, diferente do adulto, nessa época especificamente, não era cremada, ela ficava inteira aqui, tá vendo? E se colocava com o rosto para trás, de costas, junto com alguns outros incensos e coisas para criança também. A água aqui agora começa a tomar forma, não sei se vocês lembram lá, como não tinha quase nada. Aqui ela já começa a tomar forma, começa a ter áreas a ter cemitérios mais estruturados. Aqui mesmo é não sei se vocês vão enxergar o que tem aqui dentro. Aqui era onde as pessoas eram enterradas, né? A gente tem essa cultura do caixão hoje, mas naquela época, ó, eles faziam esse barro, né? Esse jarro em forma de barro. E ele ensina aqui, que é muito legal, ele mostra como era que os goleiros faziam o barro deles. E o processo, olha como é interessante que eles faziam. Eles aqueciam ali embaixo, tinham outras saídas já embaixo que eles conseguiam controlar a temperatura. Então ele abria e fechava para ter a temperatura exata. E no final disso tudo, ele pegava e destruía tudo. Porque assim ele conseguia recuperar boa parte do barro. E o barro da própria estrutura também virava novos potes e novas coisas. E aí ele fazia outra fogueira para fazer outra fogueira assim, né? Outro processo desse para poder fazer mais barro. Aqui a água já estava começando a rodar como começa, que até então era algo bem desestruturado. Eles começam a criar agora as moedas, e as moedas são mega interessantes. Essas moedas, elas eram sempre em medidas de peso, vocês verem que tem umas maiores e umas menores, né? Sempre com relevo. Por que o relevo? Para as pessoas que eram cegas saberem quantas de moedas que eles carregavam. Então, mega interessante isso, eu já pensava nessas pessoas. E aqui eram os passaportes, ó. A gente não tem os passaportes de hoje, era tipo um passaporte, né? Era utilizado por pessoas que iam dar informações para os guardas nas fronteiras. Aqui a gente já começa com os primeiros traços de democracia que aconteceu aqui na Grécia. Aqui, o que acontecia? Existia um processo chamado ostracismo, eu acho, tá em inglês aí. Que o que ele falava? Tinha que estar presente 6.000 pessoas no local. Geralmente eram pessoas políticas, né? Pessoas que queriam ter um cargo ali no governo. E eles votavam entre si. Se houvesse uma votação dentro desse processo de ostracismo, com o nome da pessoa escrito mais ou menos por 6.000, tipo uma quantidade grande, né? Era tipo uma eleição, essa pessoa ela era banida da Grécia por 10 anos. Aqui a gente tem a perna de um cara que sobrou e a espada de um monumento que eles tinham. Aí aqui é muito interessante que ele nos mostra de onde que era, tá vendo? É a perninha do cara ali e tal. Muito legal. E como era a estrutura. Ó, agora
já começa a se estruturar mais ainda. Aqui a gente tem as moedas, ó, de Atenas. As moedas agora já mudam, tá vendo? Já são moedas bem mais estruturadas, né? Menores, mas sempre nesse formato diferente, né? Pra pegar e sentir qual é o peso certo, a moeda certa. Tem que ter uma moeda bem pequenininha ali, ó. E começa a mudar também, ó. Olhem bem pra essa imagem, agora olhem pra essa. Tá vendo? Muito mais cheia agora. Firoz was a Name. was a name. Name. And here had Slegida. Zlegida? Zlegida is Yes. knife, like a... No. Slegida is here. Ah, 17. 17. Bronze. Zlegida. Slegida. Zlegida. Oh, nice. Very interesting. Nice. You study something here in Greek? You make some college, or you finish your school? I finished my school and then I start as a This job, something a like school. this, about the history. No, as a keeper of museum. Nice. So interesting, the history here. Here we have some names about ostracism. Ostracism. Aristides, Cimon. These names. Yes, ancient names. Callias, Cretio. Oh, nice. These old names. Very old names. Efkariston, my friend, for help. Efkariston. A gente chegou agora numa área um pouco mais distante de Psiri e Monastiraki, que era aquela que a gente estava, né? Pensa que Monastiraki é aquela que... a área que fica perto dos principais... dos principais monumentos. E a Psiri é uma área mais de comida, né, e tal. E essa é uma área um pouco mais afastada. A gente viu muito indiano por aqui, muito loja de indiano. É uma área assim meio... não é tão arrumada quanto o centro, obviamente, né? Meio bagunçada assim e tal. Essa área é suja, ó. Tá vendo? Então é bem diferente. Ó. E é um mini market. Um restaurante aqui bem perto daquele local. Eu não sei se foi esse que a mulher falou, mas tem moussaka e vocês não acreditam. 6 euros. Tem até Instagram, ó. Quem quiser dar uma pesada no Instagram dele, ó. THS Teatro Tequi. Chegou a moussaka e na verdade já chegou detonada aqui que alguém comeu, né? Eu. Cara, galera, é muito bom o moussaka. Lembra um pouco lasanha, né? O formato, mas o sabor é completamente diferente. Ele tem um sabor de canela, tem carne dentro. A canela é bem presente, não sei porquê. E é muito saborosa. A carne e o tempero é bem forte. Tem uma massa, parece que é uma massa de lasanha. Cara, não parece que é massa de lasanha dentro. Parece que tem alguma folha aqui dentro que eu não sei o que é. Aqui, ó. Tem alguma folha aqui dentro que é muito boa. E batata. Cara, eu não sei explicar o sabor, mas lembra um pouco lasanha, mas muito bom. Agora é bem oleoso, né? Bem gorduroso. Mas muito gostoso. Nota 9 de 10, velho. Tô aqui tentando adivinhar o sabor da moussaka. Ele é muito parecido com a lasanha, mas tem alguma coisa que é muito diferente. Tipo, ela tem a massa da lasanha mais grossa, digamos assim, né? A nossa é mais em camadas finas. A deles é no finalzão, tem uma bem grossa. E tem uma coisa que muda muito o sabor,
é algum tipo de erva que eles botam que tem tipo uma folha. Como você pensa que durante botar o queijo, presunto, frango, né, uma das camadas, eles botam uma folha. E essa folha tem um sabor meio de canela, um sabor meio de planta. Me lembrou um pouco o espinafre. Eu acho que talvez possa ser espinafre porque me lembrou aquela outra comida que eu comi Bugatsa. no vídeo passado, bugatsa. Aí eu não sei se pode ser espinafre ou não, mas tem alguma erva dentro. Mas ele é bem cremoso, muito cremoso, igual uma lasanha. Acho que mais cremoso do que a lasanha, tá? Tipo, é como se fosse uma lasanha com muito molho assim, muito...